Bom dia, gente. Meu nome é Marcelo Mitterhoff, eu sou economista do BNDES há 16 anos. Atualmente, desde o início, há alguns meses, eu estou numa nova área que o banco criou, que é a área de comunicação e relacionamento institucional, que congrega atividades que o banco já tinha, já fazia, mas que foi criado na forma de uma área justamente porque o BNDES está no momento em que a gente precisa ocupar mais os espaços externos. A gente sempre teve boas respostas e sempre teve uma capacidade de ouvir e reagir boa. Tanto é que já fazem a plataforma BNDES, acho que faz uns 15 anos que começou, né? Mas nos últimos anos, em função do acirramento da polarização do país, ficou muito claro que simplesmente ter boas respostas não basta. Então a gente tem que ocupar mais ativamente esses espaços externos. Eu vou fazer uma fala que é muito calcada do ponto de vista institucional do banco, mas eu, em geral, normalmente eu não consigo falar só do ponto de vista institucional, eu acabo, em alguns momentos, tendo opiniões que são pessoais. Peço que vocês relevem isso, mas é também tentando enriquecer um pouco, me permitindo um pouco de liberdade para enriquecer a discussão. A primeira coisa é o seguinte, sobre o tema, né, que é a evolução da transparência, das políticas de transparência do BNDES, eu fico feliz quando a Graziela diz que, olha, de fato isso evoluiu muito. E isso é verdade. O BNDES sempre teve a transparência como regra. No entanto, os processos para garantir essa transparência, eles sempre evoluem, né? Então, para vocês terem uma ideia, os contratos do BNDES são públicos, pelo menos desde os anos 70. É a referência mais antiga que eu tenho, pode ser que tenha sido um pouco antes. Ou seja, todas essas informações contratuais, elas já são públicas quase que desde sempre, da existência do banco. Ah, mas o contrato em cartório não está disponível. Não, de fato, em cartório não é disponível, mas nos anos 70 a gente tinha uma possibilidade de reunir essas informações e de torná-la acessível muito mais difícil. Mas o fato essas informações já eram públicas e comercial e de desenvolvimento nenhum faz isso. Eu não tenho medo de dizer que o BNDES é o banco mais transparente do mundo. Isso parece grandiloquente, mas é puramente a verdade, e eu vou dizer por quê. Porque nenhum banco divulga todas as suas informações com clientes públicos e privados. Os bancos de desenvolvimento, como o BID, o Banco Mundial, divulgam para os clientes públicos. Para os clientes privados, eles não divulgam qual que é a informação, quem foi o tomador, qual o valor do crédito tomado, qual a taxa de juros, quais as garantias, qual o prazo, as principais condições financeiras. O BNDES é o único banco no mundo que faz isso. Isso começou quando a gente estabeleceu contratos públicos. Em 2008, a gente passou a ter todas as operações diretas e indiretas na automática disponíveis na internet, só com valor tomador e objetivo. E, a partir de 2015, nós incluímos as demais condições financeiras principais num sistema que ficou muito mais amigável. E, este ano, a gente está reformulando o portal, vai ampliar as informações, porque, tirando as informações que são protegidas por sigilo legal, que é o saldo devedor, a classificação de risco, conceito cadastral e estratégia empresarial, o BNDES sempre procurou disponibilizar essas informações na medida que se tornava acessível e possível da gente fazer. Então, assim, em particular, do ponto de vista da transparência, eu acho que a gente sempre teve essa predisposição e estamos colocando em prática, né? Tem uma outra parte disso que que está relacionada com a transparência, mas não é a transparência em si, né? A transparência, ela é o meio que permite a gente discutir isso, que é a evolução das políticas públicas. Então, muitas das políticas públicas do BNDES, graças ao debate da sociedade, das pressões dos diversos grupos
de interesse da sociedade, dos grupos sociais, dos grupos empresariais, dos sindicatos. Essas políticas foram evoluindo. Em particular, uma que teve muito sob debate nos últimos 15 anos, 20 anos, foram as políticas de mitigação dos impactos socioambientais dos grandes projetos. Então, o país teve uma evolução disso, sei lá, pegar a mitigação que foi feita em Tucuruí, na usina hidrelétrica de Tucuruí, foram coisas que foram menos relevantes e demoraram muito mais tempo do que e envolveram muito menos recursos do que as políticas de mitigação que foram feitas nas hidrelétricas do Amazonas. Evidentemente, dependendo do grupo que a gente olha, as pessoas, poderia ter sido mais, é verdade. Mas também tem outro grupo que acha que foi demais. Então, o banco, como um instrumento do Estado brasileiro e o próprio Estado, ele está sempre tentando conciliar essas diversas demandas, né? E eu acho que, nesse sentido, uma marca que é uma marca muito importante do BNDES é o seguinte: o BNDES sempre executou as políticas públicas definidas pelo governo federal com impessoalidade e rigor técnico. A gente pode criticar assim, bom, mas às vezes há déficit democrático. Mas assim, nós tivemos uma ditadura de 21 anos e o BNDES continuou existindo durante aqueles 21 anos e era necessário que ele continuasse, foi bom que ele tivesse continuado existindo. E dentro da situação política daquela época, o BNDES também buscou executar as políticas públicas com rigor técnico e impessoalidade. Por uma série de motivos que eu não vou me detalhar, mas o banco ele tem uma característica que em ciência política se chama de burocracia insulada. Essa burocracia insulada que permite que a gente consiga implementar essas políticas com rigor técnico e impessoalidade. Evidentemente, quando a gente fala de burocracia insulada, a gente está falando de um monte de coisa boa, que é a tradução das orientações políticas numa forma técnica e pessoal positiva, né? Mas isso também pode ter efeitos colaterais não desejados. Por exemplo, uma burocracia insulada ela pode ser uma burocracia fechada demais. E nesse sentido, os últimos anos, tanto esse período que a gente criou a plataforma, acho que a plataforma BNDES foi a primeira grande iniciativa em que a gente respondia a essas diversas demandas da sociedade, mas agora também, quando a gente está sendo criticado de uma maneira muito pouco precisa e com muita manchete de jornal, com muita imagem e pouca evidência, isso está obrigando, tanto quando é positivo quanto quando é negativo, isso está obrigando o BNDES a se posicionar de maneira mais firme em relação à sua atuação e em relação às suas políticas de transparência, de efetividade e monitoramento. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse tipo de pressão é positivo. Evidentemente, a gente tem que encontrar um balanço entre o fazer e o controlar, né? Porque se a gente controla demais, não fazemos nada, né? Isso vale para o Ministério Público, vale para os órgãos de controle, vale para o debate com os movimentos sociais, vale para tudo. Então a gente tem sempre que tentar buscar esse equilíbrio. Só que esse equilíbrio não vem simplesmente de uma construção racional, né? Que nós chegamos aqui, estamos oferecendo aqui um pacote que a gente entende como equilibrado entre a nossa necessidade de fazer e a necessidade de controle da sociedade. Isso é feito mesmo a partir do debate político, e esse debate político ele está ocorrendo, nem sempre ele ocorre da maneira mais funcional, mas eu sou daqueles que acredita que o avanço ocorre sempre em meio ao retrocesso. Então a gente não avança, o avanço ele não é linear, né? Quando a gente avança,
ele costuma gerar reações e essa reação faz a gente ter que recuar um pouco, mas eu quero acreditar que o Brasil vai seguir no caminho do avanço e lidar com esses retrocessos e que a gente vai, com isso, buscar um equilíbrio entre o fazer e o controlar. O BNDES está procurando dar a sua contribuição para isso, quer dizer, a gente está procurando responder a essas demandas, sejam elas justas ou injustas. Então, além das políticas de transparência, da disponibilização de dados, a gente também está fazendo, por exemplo, um grande esforço, que não é só o livro verde, mas a gente tem um relatório de efetividade. A gente tem um sistema de controle, de efetividade e monitoramento, que foi criado a partir de 2014. O primeiro, a gente já tinha embrionariamente algumas coisas, mas ele foi congregado na área de planejamento, no esforço que em 2015 redundou no primeiro relatório de efetividade do BNDES, que esse primeiro envolveu um período bastante extenso, que foi desde 2007 até 2014. Esse segundo relatório de efetividade, ele envolveu, como ele vai ser bianual, ele envolveu o biênio seguinte, 2015 e 2016. A gente tem, ele é um relatório que ele conta com estudos internos, com estudos externos, ele conta com avaliações de diferentes naturezas, então, assim, tem as avaliações estatísticas clássicas, com grupos de controle para tentar obter, assim, para tentar obter um contrafactual de como é que se desenvolvem o grupo de análise quando o BNDES está presente e quando não está presente. Mas tem também, no primeiro teve vários estudos de caso, e tem uma outra coisa que é as entregas físicas. A gente faz uma avaliação nos diversos setores, qual que era a capacidade instalada no início do período, qual que foi a capacidade instalada no final, ou seja, qual foi a relevância do acréscimo, né? E o quanto o BNDES contribuiu para essa adição de capacidade. Então, embora 2015 e 2016 tenham sido anos muito ruins do ponto de vista econômico, quando a gente olha para o relatório de efetividade, que está disponível, foi lançado semana passada, está disponível na internet, basta www.bndes.gov.br/efetividade. A gente vê lá que, por exemplo, no setor de energia elétrica, o parque eólico aumentou 106% em relação à base de 2014. A gente fala, não, tudo bem, foram anos ruins e mesmo assim ele dobrou. Mas dobrou sobre uma base que era uma base ainda muito embrionária, é verdade. Só que o parque eólico foi responsável por 1/3 da expansão de capacidade de geração nesse período. E o BNDES financiou 89% dele. Ou seja, a gente está mostrando ali uma coisa que é como as pessoas não veem o BNDES na rua, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, você sai na rua e vê as agências. O banco a gente não vê. Então as pessoas não conhecem o BNDES. Então uma forma da gente dar mais tangibilidade para a atuação do BNDES é esse relatório, essa avaliação das entregas físicas. Com conteúdo nacional. No caso da eólica, além da questão da fonte de energia em si, porque o que o relatório mostra é o seguinte: a eólica virou uma das fontes de energias principais do país. Ela é uma fonte competitiva. Ela é uma fonte que não precisa de mais nenhum incentivo especial em relação à geração hídrica ou em relação à geração térmica. Ela é uma fonte ela é uma tecnologia que se consolidou como uma tecnologia de geração competitiva e que é muito importante para o Brasil, porque ela não só diversifica a matriz do ponto de vista da fonte, mas como ela também diversifica os locais onde a gente instala, porque onde venta muito no Brasil é em geral onde não chove, em particular no Nordeste. Então é um ganho muito expressivo, e o BNDES tecnologicamente, produtivamente, ainda contribuiu fazendo um programa de nacionalização progressiva que fez com que boa parte desse equipamento fosse produzido no Brasil, que o equipamento pudesse ser produzido no Brasil, com boa parte dele com conteúdo nacional. A gente espera que com a energia solar a gente consiga chegar em alguns anos no mesmo patamar que a eólica já chegou.
Então, assim, esse relatório de efetividade... Bom, quando a gente fala desses relatórios de efetividade, quando a gente fala da transparência, eu pessoalmente acho que é preciso ter também um certo cuidado com as metodologias, né? Às vezes as metodologias, elas são muito restritivas. Então, análise de custo-benefício, fluxo de caixa descontado, esses métodos estatísticos com grupos de controle, são todas metodologias úteis, mas muitas vezes a externalidade, que é o principal são os projetos intensivos em externalidade, são os projetos em que um banco de desenvolvimento deve principalmente atuar. Ele pode atuar em outras coisas, mas se há alguma coisa que é consenso na teoria econômica, é que quando o projeto é intensivo em externalidade, um banco de desenvolvimento deve atuar, conceder um subsídio para que ele alinhe o retorno privado com o retorno social. E o problema da externalidade é o seguinte: por maior esforço que a gente faça de quantificá-la, ela é, por natureza, de difícil quantificação. Porque se fosse de fácil quantificação, ela não seria externa ao projeto. As empresas conseguiriam internalizá-la, conseguiriam gerar receita com essas externalidades. Então é justamente porque ela é de difícil quantificação que elas são externalidades. E às vezes, quando a gente faz uma metodologia muito rigorosa, a gente perde a capacidade de avaliar qual é o potencial dessas externalidades a longo prazo. Enfim, dá um exemplo banal. Eu não fiz essa conta não, mas eu tenho dúvidas se fizesse um fluxo de caixa descontado do investimento que o Estado brasileiro fez na Petrobras a partir de 1952, se o resultado seria de que a gente deveria ter criado a Petrobras. Eu só não tenho dúvidas que a gente deveria ter criado a Petrobras. Se o resultado foi diz que a gente não deveria, porque a taxa de juros foi tão alta que, enfim, que o retorno não foi suficiente, isso é um problema da metodologia. Então, eu só estou dizendo isso para dizer o seguinte: quando a gente busca estabelecer esse equilíbrio entre o fazer e o controlar, a gente também tem que ter em consideração que o controlar, às vezes, ele quer certezas demais. E um banco de desenvolvimento, como ele lida com o longo prazo, com externalidades, ele lida com incertezas que são mais radicais do que, por exemplo, na contratação de uma obra pública. E os órgãos de controle, muitas vezes, têm uma visão que é uma visão do direito administrativo e ainda não tem uma capacidade técnica de entender como é que um banco que trabalha com renda variável, com exportação, com infraestrutura, com instrumentos financeiros complexos, e com o longo prazo, ele atua de maneira absolutamente lisa, com lisura, com rigor técnico e pessoalidade. Dito isso, assim, eu acho que o nosso esforço, ele é um esforço que vai continuar. A gente espera, eu tenho certeza que a gente está melhor hoje do que a gente estava ontem, espero que amanhã a gente esteja melhor do que a gente está hoje. E para terminar, só dois comentários. O primeiro é o seguinte: eu já vi o Thiago algumas vezes falando dessa expressão funcionário cidadão. Eu gosto dela, mas ela não pode nos eximir de separar determinados papéis. Como empregado do BNDES, a nossa obrigação institucional é prestar contas, é mostrar o que a gente fez e por que a gente fez. Então, assim, como cidadão, a gente está pensando no papel do banco, que políticas poderiam ter sido feitas alternativamente. Tudo isso é válido, mas isso não pode ser... A gente não pode usar isso como escudo para que a gente deixe de prestar as contas, né? E por fim, sobre o planejamento estratégico, o planejamento estratégico, ele é uma coisa, ele é de longo prazo, mas ele é feito periodicamente, ele é feito num prazo muito mais curto. Então, esse planejamento estratégico, ele foi feito porque o BNDES
se deparou com questões que, como, por exemplo, a mudança da TJLP para a TLP, que exigem um esforço corporativo muito intenso. Então, por isso, o banco teve que buscar a adoção. Ao mesmo tempo, a gente também teve uma disseminação das fintechs, ou seja, das tecnologias em que a gente pode buscar uma atuação mais direta com as empresas de menor porte. E nesse sentido, a gente, de fato, tinha que fazer um planejamento estratégico. E foi um planejamento estratégico que envolveu amplamente a casa. A consultoria que prestou esse serviço para a gente deu um depoimento dizendo assim, eu raras vezes vi um planejamento em que a casa estivesse tão empenhada nele. E eu não acho isso estranho porque, não só porque o BNDES é uma burocracia pública que eu considero de alta qualidade, mas também porque no momento em que a gente estava fazendo esse planejamento estratégico, é um momento em que a gente precisava reagir a uma série de questões que estavam sendo colocadas para a gente. Esse planejamento estratégico não significa que vai ser tudo assim até 2035. Ele só significa que a gente está tomando iniciativas que têm como visão o longo prazo. Agora, o debate público sobre o banco, ele continua existindo. Não existe nada de definitivo. E o banco, ele sempre procura, aí eu termino com aquilo que eu disse no início. O banco, a missão institucional do banco é traduzir as orientações estratégicas do governo federal, que é seu único acionista, em políticas que sejam feitas de maneira eficiente, com lisura, com pessoalidade, rigor técnico e tentando produzir o melhor daquilo que a gente é capaz de fazer. Isso envolve mudanças de política. O BNDES já financiou as exportações, as privatizações, um longo programa de privatizações. As próprias privatizações nasceram nos anos 80, quando a BNDESPar foi vender as participações que ela tinha em empresas estatais. Era uma coisa muito mais localizada, era, na verdade, um processo muito mais cotidiano do banco, mas foi ali que foi o nascimento dessa política. Agora, a BNDESPar também foi, a atuação em renda variável também permitiu que a gente buscasse as políticas de internacionalização de empresas brasileiras, que foi uma inovação capitalista muito importante do ponto de vista do capitalismo brasileiro. Às vezes as pessoas dizem assim, mas foi feito em setores tradicionais. Sim, foi feito em setores tradicionais porque foi uma iniciativa que parte do mercado. Mas o Brasil, no século XX, teve o café e teve o cacau, por exemplo, que eram bens tradicionais, primários, que foram muito importantes para o país, mas o domínio da cadeia global de valor do café e do cacau não estava no Brasil, estava nas trades italianas, estava nas empresas de chocolate belgas ou suíças. Agora, a gente tem um domínio da cadeia global de valor, de proteína animal, de celulose, por exemplo, que é feita no Brasil. E isso é uma inovação capitalista muito importante para o país. E foi a BNDESPar que permitiu que isso acontecesse. Então, às vezes a gente pode não concordar com as políticas, mas do ponto de vista institucional, o mais importante é que o banco seja capaz de dar respostas a elas com rigor técnico, pessoalidade e eficiência. É isso, gente. Obrigado.